Sejam muito bem-vindos aí à nossa live. Será uma bênção. Já vou aceitar o Daniel aqui para a gente conversar. Paz, Daniel, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo certo, seja bem-vindo aqui à nossa Valeu. comunidade Batista da Paz, em Viçosa. É uma Bom honra. demais. É, Sotaquinho mineiro, uai. sotaquinho mineiro, do pão de queijo, doce de leite. Você sabe que é a nossa região aqui que produz o melhor doce de leite do Brasil, né? Doce de leite Rapaz, Viçosa. Doce de então leite assim, Viçosa. depois dessa live aí, vocês vão ter que mandar uns doces de leite pra nós aí, hein? Vou mandar. O Mário Cortella esses dias falou que felicidade é igual você tomar um doce de leite Viçosa. Meu Experimentar até Deus, acabar. eu acredito, cara. É uma honra ter você com a gente aqui nesse dia, né? É onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre louvor. Eu, particularmente, é um prazer te conhecer. Eu conheço sua história pela Laila. Eu tenho, eu tenho uma filha com paralisia cerebral também. Ela chama Laura. É mesmo? É mesmo. Ela teve síndrome de West. A gente, estou acompanhando recentemente a cirurgia que ela passou. A minha filha tem tetraparesia, teve síndrome de West. A minha filha tem 4 anos Hum, e eu sei um pouquinho da história. Eu sempre acompanhei quando eu tive Laura. Eu conhecia já a sua história e a gente faz parte da mesma igreja, da Paz, Igreja da Paz. Aí eu passei a acompanhar mais a história da Laila e do instituto de vocês, e para a gente é uma honra muito grande. É uma inspiração também, quem sabe dos desafios. Eu sim. vi o nascimento do Éden, eu também tenho uma filhinha recém-nascida, Isabela, e é bem legal. Pô, Nos inspira cara, muito aqui. que bom saber disso, viu? E vamos trocar mais ideia, porque a gente quando encontra pessoas assim que sabem, né, que participam dessa mesma jornada, a gente ama estar mais junto, porque é uma jornada muito única, né? É muito Exatamente. peculiar, assim. Só quem passa compreende, né? Então vamos estar mais junto aí, porque essa jornada da paralisia cerebral, de todo esse universo aí é muito único, é muito peculiar, e a gente quer estar junto aí de vocês. Vamos Amém. trocar ideia com certeza. Tamo junto. Tamo junto. É um prazer, como eu disse. Ah, vamos sim. E eu queria já começar a nossa live de hoje. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade no Ministério de Louvor, né? E eu queria passar a palavra a você, se sentir bem à vontade. A gente tem algumas perguntas, mas deixar você livre aí para trazer para a gente aí. O Ministério de Louvor está participando. A gente vai gravar isso depois no GTV para disponibilizar as pessoas e a gente acredita Legal. que é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre esse assunto, né? Massa. Então, vocês mandaram umas perguntas para mim, cara, que eu achei bem legal, assim, bem importantes, assim, para esse tempo, né? E se você quiser, a gente pode fazer nesse bate-bola, assim. Você pode fazer as perguntas e a gente pode ir respondendo elas. E no Tá, final eu posso fazer alguns comentários, tá. porque eu achei bem pontuais assim as suas perguntas. Eu acho que não só a galera da tua igreja, mas outras pessoas vão curtir bastante assim esse tema. Eu curti muito assim. Eu acho que vai ser bem legal. O que você acha? Acho ótimo. Eu nem me apresentei, meu nome é Josiel, é, e aí a gente vai conversando. Eu também faço parte aqui do Ministério de Louvor e o pastor Davi pediu para a gente estar conduzindo aí a live. Vamos lá Bora? então, vamos às perguntas. Bora. A primeira pergunta é: às vezes fazemos as coisas no piloto automático, como evitar que o momento de louvor se torne uma rotina? Então, cara, essa palavra rotina é bem difícil a gente fugir, né, de uma rotina, porque o homem em si é um ser litúrgico, né? A gente precisa seguir uma certa liturgia, né? A gente
a gente tem uma certa liturgia em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente segue uma rotina, né? Então, Deus estabeleceu uma certa liturgia no nosso relacionamento com Ele, desde o relacionamento dele com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Então, existem critérios para a gente se relacionar com Deus. Existe uma forma em que a gente precisa aprender a adorar a Deus, né? A gente sempre fala assim, Deus aceita a nossa adoração do nosso jeito. E às vezes não é bem assim, né? Cada um tem a sua peculiaridade, mas a gente precisa adorar a Deus do jeito que ele aceita a adoração. Tanto é que Deus rejeitou a oferta, né, de um e Deus aceitou a oferta de outro, né? Caim ficou enfurecido, né, a ponto de matar o seu irmão Abel, porque Abel foi aceito por Deus e Caim não foi aceito por Deus, porque um deu uma oferta de acordo com a vontade de Deus e outro deu oferta de uma forma que não era aceitável, né? Então, assim, a gente precisa entender que Deus estabeleceu determinadas liturgias, né? E a gente precisa encontrar alegria nisso, né? Agora, normalmente, a rotina ela pode se tornar seca se a gente perde alguns ingredientes. Vamos lá. Primeiro, a liderança do Espírito Santo, né? Isso aí a gente não pode perder de jeito nenhum, né? A gente nunca pode trocar a presença do Espírito Santo na busca da organização, né? E tem como ser extremamente organizado e ser extremamente ungido. Tem como ser extremamente ungido e extremamente organizado, né? Então, eu sempre fui um cara que amei fazer o seguinte, pegar meu violão, chegar num determinado lugar, plugar meu violão e simplesmente, cara, passar raiva nos caras do tempo do retroprojetor, né? Que música você vai cantar? Não sei, né? E simplesmente cantar. Cara, eu amo fazer isso. É o que eu mais amo. Mas em amor à igreja local, cara, eu tive que aprender a falar repertório, né? E eu tive que aprender, assim, a ouvir a Deus com antecedência. Eu entendi que mesmo Deus que me conduzia em cima da hora, ali, né? É o mesmo Deus que fala comigo com um mês de antecedência, com uma semana de antecedência, com 2 meses de antecedência. Eu posso orar, jejuar, buscar a Deus, né, para uma programação de Natal, de Páscoa, né, e pedir orientação a Deus. E Ele vai se comunicar comigo, né, e eu vou conseguir organizar e permanecer com a orientação do Espírito Santo, né? Então, assim, a rotina, ela pode ser minha aliada desde que eu não perca essa orientação do Espírito Santo, né? E muitas vezes, outro ingrediente, né, que faz com que a rotina seja nociva para a gente é a falta de unidade com a galera que a gente está caminhando, né? Então, não é que você está achando ruim adorar a Deus, servir a Deus naquele tempo de louvor e adoração. Às vezes os relacionamentos eles estão tão corroídos, está tão assim chato caminhar com algumas pessoas que aquilo tá danoso, tá tóxico, tá ruim, entendeu? Às vezes outro ingrediente, coisas técnicas, né, estão fazendo o seu momento espiritual ficar ruim, né? Às vezes não é que você não ama adorar a Deus, cara, mas o ensaio tá tão ruim, cara, tá tão desorganizado que você tá a ponto de desistir de ir para a equipe de louvor, né? O som ele tá tão ruim, o seu fone de ouvido tá tão chato ouvir aquilo, né? O palco ele tá tão desorganizado, os cabos, sabe, enrolados e tal, as coisas estão tão desorganizadas que aquilo está tirando o seu prazer. Então, são essas coisas, às vezes, ao redor, né, que acabam esfriando, né, a nossa paixão. Eu acho que é basicamente isso aí.
Eu sou de uma, assim, eu vim da Assembleia de Deus, né? Eu vim para a Comunidade Batista da Paz, eu era antes da Assembleia de Deus, estou no louvor em 20. Eu cresci numa bateria, né? Comecei tocando bateria com 7 anos. E depois, assim, fui ter que ir aprendendo dentro da igreja. Na verdade, Uhum. assim, tinha um guitarrista na igreja, o guitarrista foi embora, aí eu tive que aprender a tocar uma guitarra porque não tinha ninguém que tocava. Então a gente foi aprendendo essa dinâmica. E na Assembleia de Deus era assim, a irmãzinha subia no púlpito, começava a cantar, cantava em sol, terminava em mi, né? Eu sei exatamente o que é isso. Assim, ó. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Exatamente. Foi ali pela. Aí, quando você acha o tom, ela diz: Mudava. agradeço os irmãos pela oportunidade. Exatamente. Eu lembro. E Melhor hoje a escola gente que vê tem, assim, pra música. hoje a gente toca com fone. E assim, foi até uma resistência esses dias, né? Porque a gente começou a usar os fones e tal. E o que você está falando faz muito sentido, né? Porque acaba que tem coisas que nos dificultam adorar, né? Eu É, digo que lá na Assembleia nunca tinha rotina, porque a própria música tinha vários compassos e vários tons. verdade, mano. Mas é isso. Eu acho que essa questão de a gente fazer em casa e também de o que você comenta, né? De às vezes a gente. O que eu quis puxar esse gancho da Assembleia é que antes era muito assim, eu vou cantar porque o Espírito Santo me usou. E hoje a gente tem tanta coisa, igual você falou, repertório, a gente tem as músicas, tem onde entrar. Eu também gosto de cantar mais livre, às vezes isso acaba nos trazendo o repertório antes, mas eu acho que isso nos ajuda a evoluir, né? Nos ajuda a passar por um louvor de excelência e trazer realmente assim, Deus age na organização, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Beleza. É, Coisa linda, cara, é que se você for parar para pensar, o fogo de Deus no tabernáculo de Moisés, ele era extremamente organizado, né? exatamente. O fogo de Deus, ele descia depois que toda uma organização acontecia, né? Então, depois que o sacrifício era todo paramentado, o fogo de Deus via e consumia aquilo, né? Então, a gente estabeleceu uma cultura no Brasil que se é para Deus e se Deus vê o coração, então a gente pode fazer de qualquer jeito, Exato. porque pode estar desafinado, pode estar mal feito, porque Deus vê o coração. Só que, partindo desse princípio, nós podemos estar pecando se nós estamos fazendo errado, porque a Bíblia também diz que o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, ele pode ser maldito, Sim. sabe? Então, se eu sou um cara que ofereço a Deus um louvor sem estudar, sem me aperfeiçoar, sem fazer a coisa excelente, eu posso estar fazendo algo maldito para Deus, né? Então, eu lembro muito de 2 Samuel, quando Davi ele foi chamado para tocar na presença do rei Saul, né? E o rei Saul ele estava endemoniado, ele estava passando por um processo muito difícil de depressão, de angústia, né? E os caras, os oficiais falaram assim: Senhor, vamos chamar um músico que ele possa vir aqui e te abençoar com a música. Eu tenho certeza que você vai se acalmar. E ele disse assim: traga alguém que toque bem, traga alguém que sabe fazer a música com excelência. E Davi foi reconhecido como um músico excelente e ele foi levado até Saul e ele tocava, Saul era liberto. Basicamente, Saul estava dizendo assim: não traga alguém ruim para tocar aqui para mim, não. Né? Não faz isso comigo, não, que eu vou piorar, eu vou endemoniar mais. Então, assim, se um rei humano é digno dessa excelência, por que o nosso rei Jesus ele não seria digno de tamanha excelência? Então, o rei Davi, ele estabeleceu a música no louvor a Deus, né? Ele aperfeiçoou a adoração. No tabernáculo de Moisés, a gente não tem muitos registros
de música. Mas o tabernáculo de Davi, que não eliminou o de Moisés, tá? O de Moisés subsistia e o de Davi também. Os dois existiram juntos. E Davi, ele estabeleceu um alto padrão, cara, sabe? Ele supervisionava os músicos, ele construía os instrumentos e só os melhores dos melhores adoravam a Deus, tá? Dentro daquele templo e não tinha público ali o tempo inteiro, né? Deus era adorado 24 horas, né? Às vezes, só 3 vezes por ano vinham pessoas para ouvir aqueles caras cantando, né? E era um nível altíssimo de excelência. E Deus disse: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, nós precisamos resgatar isso, tá? Agora, lógico, né, que não adianta ser absolutamente profissional e arrogante, como da mesma forma não adianta também ser extremamente humilde na forma de tocar, né, e ser relaxado no coração. A gente precisa achar o nosso equilíbrio, né? Sim. Exatamente, eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente importante, né? Sim, Uma safra muito boa de músicos, de louvores, né? Eu penso que a música é uma das melhores formas de nós impactarmos a sociedade, eu penso. É uma forma de nós mostrarmos realmente a grandeza do reino, das nossas... Eu vejo assim que a gente tem crescido muito nisso, né? Nos louvores, na adoração. Eu me lembro, em 2014, eu ia nos congressos Diante do Trono, e era tão distante, eu assisti os workshops deles, e acho que antes, 2006, eu fui naquele DVD Alegria, do André Valadão. A gente é mineiro, vai muito a BH, né? Então, e sim. BH é um centro de adoração do país, né? Diante do BH Trono, ou Belzonte também, né? Belo Horizonte, terra do pão de queijo. Então, era tão distante e hoje a gente está vivendo essa realidade. Então, a excelência, ela nos transmite muito Deus, né? Eu percebo assim, a excelência comunica muito Deus. Então, eu percebo que o Ministério de Louvor tem essa função, como você está falando. Então, Sim. outra pergunta aqui que está nos trazendo é, neste momento de quarentena, nos preocupamos com transmissão, câmeras, fones, como equilibrar nosso foco para que não percamos a motivação principal? Então, gente, uma das funções do time de louvor, do líder de adoração, em primeiro lugar, é adorar a Deus, né? Você, você nunca pode perder a prioridade, né? A sua prioridade sempre é amar a Deus, adorando a Deus, né? E em segundo lugar, você vai ajudar as pessoas, inspirar as pessoas a adorar a Deus também, né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão tão preocupadas em se apresentar bem diante do público e conduzir aquelas pessoas em adoração que elas se esquecem desse número um, né? Que é adorar a Deus. Então, nada pode te tirar desse foco principal, que é adorar a Deus. Então, muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer uma boa transmissão, né, organizar tudo. Ai, deixa eu organizar o cenário, deixa eu fazer, o som tá bom, vamos lá, eu tô parecendo bem, tô bem maquiado, né? Vamos lá, e aquela coisa toda, e tá tudo certo. E às vezes a gente se preocupa tanto com os detalhes, que eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante. Afinal de contas, a gente acabou de falar de excelência, mas eu acredito que o foco é a adoração a Deus, né? Afinal de contas, nós estamos adorando a Ele, né? Então, vale muito mais alguém, na minha opinião, vale muito mais alguém ter voz e violão adorando a Deus em verdade, tá? Uma coisa mais simples, mas em verdade, do que uma mega estrutura onde está se mais preocupado em entreter as pessoas. Então, na minha opinião, é isso, tá? Agora, o ideal é que você consiga ter uma excelente estrutura
e um excelente foco. Se você consegue estar focado em adorar a Deus e ter um excelente, consegue transmitir isso maravilhosamente com a mega estrutura, ótimo, isso é maravilhoso, né? Então, assim, independente que você seja uma igreja grande, média ou bem pequena, o foco é: eu preciso garantir que a minha adoração a Deus seja excelente, né? Nós precisamos adorar a Deus, porque afinal de contas, as pessoas que estão em casa, elas estão com saudades de ir à igreja para adorar a Deus e não para assistir o louvor, né? Se elas quiserem assistir um bom louvor, elas vão assistir lá na Hillsong, na Bethel, né? Elas colocam um vídeo de uma banda top e vão assistir uma live. Elas estão com saudades de ver a igreja local delas, né? Faça o seu melhor dentro das suas condições, mas eu acredito que o foco é garantir que Deus está sendo adorado, sabe? Então, assim, eu acredito que sim, é um grande desafio, né? Para nós, lá da Pastilha de São Paulo, é um grande desafio, porque a gente tá lá, são câmeras, não tem público, né? Nas nossas primeiras gravações foi um grande desafio, porque a gente ficava meio que num clima, parecia que a gente estava aqui Qual gravando, câmera olhar, né? Que câmera que eu olho, mas logo na segunda gravação eu disse para nossa equipe: olha, pessoal, vamos esquecer que tem câmeras aqui, vamos adorar a Deus, vamos fluir, porque as pessoas elas estão em casa e elas precisam que nós sejamos uma inspiração para elas, e Deus quer que nós o adoremos também. Então, lógico, existe uma programação, existe um repertório, existe um ensaio, existe um cronograma, mas essas coisas elas não podem nos limitar do foco principal, que é essa adoração, entende? Então, a organização é só uma plataforma, né? É só o asfalto que você faz para o carro poder deslizar, para ele poder fluir, para ele poder correr, para você poder acelerar, né? Então é basicamente isso, sabe? Uhum. Muito bom. Temos outra pergunta aqui. Qual deve ser a maior motivação para entrar? Até complementa, né? Qual deve ser a maior motivação para entrar no Ministério de Louvor, né? Aqueles novos membros, aquelas pessoas que veem lá no louvor uma possibilidade, né? O que deveria ser essa maior motivação? Uhum. Então, a motivação de você subir num palco para cantar, ela, na minha opinião, ela deve ser obedecer a Deus, né? Eu acredito que todas as coisas que você vai fazer, ela deve ser uma resposta a uma coisa que Deus está te pedindo para você fazer, sabe? Então, se Deus está te pedindo para você lavar um banheiro, vá lá e faça isso com alegria, né? Se Deus está te pedindo para você subir num palco e cantar, faça isso com alegria. Agora, se você não tem a mesma alegria de lavar um banheiro do que subir num palco e cantar, então você tem que verificar a sua motivação. Pode ter alguma coisa errada, né? Então, o palco, principalmente da igreja, ele não pode ser um lugar assim de satisfação pessoal, né? De realização de sonhos pessoais. E isso não significa que quando você está ministrando, você não vai sentir prazer. Lógico que eu sinto prazer, eu me sinto pleno, eu me sinto realizando sonhos, lógico, né? Deus não é esse cara que vai falar assim, não, você não pode sentir nenhum prazer. Lógico que quando eu ouço minhas músicas, né, que quando eu me vejo na TV, eu fico me vendo e falo, nossa, cara, que legal participar disso, lógico, mas essa não pode ser a minha motivação principal, entende? Então, isso é mais uma questão de obediência mesmo do que uma fascinação artística, tá? A maioria das pessoas que estão nesse lugar de verdade, elas estão nesse lugar de obediência. A maioria delas nem queria estar num lugar de relevância, elas estão obedecendo a Deus, sabe?
Então, assim, se Deus te deu um dom, um talento para o canto, né? Se Deus te deu um dom, um talento para música, é lógico que Ele quer que você esteja executando isso, né? Você não precisa também ficar espiritualizando demais. Se você pega a sua guitarra, se você destrói a guitarra, se você destrói o contrabaixo, se você canta de uma forma maravilhosa, desconfie que Deus quer que você exerça isso, né? Para a honra e para a glória dele. Então não tem muito assim, não tem muito mistério, né? Agora, lógico que você precisa de muita sabedoria, porque a igreja é um lugar principalmente de servir, né? Então, a motivação não pode ser eu vou entrar na equipe de louvor para ser visto, eu não vou entrar na equipe de louvor para ser aplaudido, eu vou entrar na equipe de louvor porque eu quero arrumar um namorado ou namorada, né? Eu vou entrar na equipe de louvor para eu poder entrar numa galera que está todo domingo lá e, né, para ser conhecido um pouco mais. Então, se essas coisas passam pelo seu coração, dá um tempinho, né? Então, essas são ervas daninhas aí que precisam ser arrancadas do jardim do seu coração, tá? Mas se você quer servir com o seu dom e o seu talento, então a equipe de louvor é o seu lugar, né? Eu acho que essa é a principal motivação, obediência e serviço. Até porque, né, Daniel, no longo prazo, eu entendo assim, no longo prazo, tem uma máxima na economia que diz que no longo prazo as coisas permanecem constantes. E eu gosto Uhum, de levar isso para a vida. No longo prazo, não é sustentável um ministério que baseia só na autopromoção, né? sim, Eu acho que quando a gente obedece, leva uma vida em obediência, a nossa vida como um todo, ela reflete essa caminhada, né? Porque senão a jornada é curta. Tem gente que aparece e some, talvez pela motivação errada, né? Porque eu é, creio, né, que Deus ainda tem um controle de tudo, inclusive da igreja. Se existe alguém com motivação errada, o tempo diz muito, né? sim, é verdade. Ah, outra pergunta que nós temos é: na hora de ministrar, devo só pensar em Deus ou na igreja também? Acho que a pergunta quer dizer, tipo, será que eu devo considerar a igreja ou apenas que eu estou louvando a Deus? Eu acho que é nesse sentido, né? Olha, você deve considerar as duas pessoas, né? Porque a adoração ela precisa ser, lógico, cristocêntrica. Você precisa pensar em Cristo, né? Você precisa pensar em Deus Pai, você precisa pensar em Deus Espírito e você precisa sim pensar na igreja. Você precisa pensar assim em afirmar a identidade da igreja e você precisa pensar que a parte importante, por isso que nós chamamos de culto, nós estamos ali para cultuar a Deus, né? Eu até acredito que tem uma expressão um pouco equivocada, que as pessoas falam assim, a parte mais importante é agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu até entendo, às vezes as pessoas falam assim, é importante porque muita gente vai se entregar para Jesus, ok, Deus se alegra com isso, sim, mas nós estamos reunidos como igreja para adorar. Então, no meu ponto de vista, tá? A adoração a Deus, o cultuar a Deus, é o motivo de nós nos reunirmos. Então, é importante, sim, nós pensarmos no coletivo, né? E a adoração congregacional é muito importante. Então, aí é onde entra o nosso conceito de repertório congregacional, tá? Então, a gente toma muito cuidado, inclusive na Paz Church, na hora de inserir músicas novas, porque a gente sempre pensa na igreja, a gente sempre pensa assim: se eu tenho 4 músicas para cantar, eu canto 3 músicas, né? 2 delas muito conhecidas, que eu tenho certeza que a igreja vai cantar. Uma delas que a igreja pode estar aprendendo e uma delas nova, né? E aí, se eu tenho 4 domingos por mês, essa nova eu repito pelo menos 2 ou 3 domingos, tá?
para que a igreja possa aprender e para que a igreja não fique lá boiando, né? E a gente fique cantando sozinho. Então, o louvor tem essa pegada de servir, né? E fazer a igreja cantar. A igreja ama cantar. Então, eu particularmente, sempre quando eu canto até músicas minhas, né? E quando eu percebo que eu estou indo viajar e que a galera não conhece muito uma música minha, eu canto uma música minha e logo eu emendo talvez uma música hiper conhecida de alguém, nem que seja um refrão, e a igreja vem comigo e canta, 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 canta. Quando ela está no ápice, eu canto talvez uma outra música minha, que às vezes a igreja não conhece tanto. Depois eu canto uma música hiper conhecida e eu vou fazendo esse balanço, porque o meu alvo ali não é fazer uma apresentação para que as pessoas falem, nossa, cara, como o Daniel compõe legal, né? Que líder de louvor ungido. Mas a minha função é liderar a congregação para a glória de Deus, né? Para que a igreja realmente cante ao Senhor. Então, eu preciso sim ter um equilíbrio. Eu entendo o que você está falando, porque tem pessoas que realmente escolhem o repertório muito humanizado, né? Que falam só para pessoas. Eu não vou criticar algumas músicas, né? Mas tem músicas que falam só do homem, né? Eu aquilo outro, eu preciso, eu quero, eu fui, eu vou, né? Eu realmente não gosto muito de colocar essas músicas muito em evidência, a não ser que Deus me direcione, né? Por causa de uma mensagem pastoral, por causa de uma série, porque o pastor está pregando sobre algumas coisas, e aí eu insiro dentro daquele contexto uma música assim, mas normalmente eu escolho músicas que exaltam a Jesus, que exaltam o Pai, exaltam o Filho, exaltam o Espírito Santo, né? E músicas que fazem a igreja cantar para a Trindade. Não tem nada melhor que o coro da igreja quando tá lá em cima, a igreja Ai, só cantando. É o maravilhoso. cântico dos céus, né? Isso é maravilhoso. E cantar a palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. E nessa hora é bom que o tecladista não tire o pad, né? O pad é bom. É a É. nossa guia. Outra pergunta e agora, de quarentena, que não tem ninguém presente na igreja? Como fazer, né? Como é que a gente age? A gente não tem o coro da igreja, não tem os irmãos levantando a mão. Às vezes a gente está cantando, fala, levanta a mão na sua casa. E aí, como é É. que a gente faz? Como é que sobrevive? Então, a gente precisa se reinventar, né, cara? Para mim também é um desafio, para mim também é algo novo, mas eu costumo imaginar, né, que eu estou diante de uma multidão diante de mim. Isso tem me ajudado muito, né? Eu esqueço da timidez, às vezes não parece assim, porque eu sempre estou conversando, sempre estou diante de alguma tela, mas eu sou um cara tímido pra caramba, né? Mas o violão me ajuda, eu fecho os olhos, mas eu tento realmente me comunicar e eu penso muito na necessidade daquelas pessoas. E uma coisa que é muito importante, cara, que é a intimidade com o Espírito Santo e o espírito da profecia, né? Porque quando você é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele coloca palavras na sua boca, ele coloca frases na sua boca que fazem o ambiente romper, né? Às vezes a gente quer encher linguiça, né, com frases prontas, levante suas mãos, diga aleluia, vamos, né? A gente tenta imitar aí os caras famosos, fulano de tal tá falando, eu vou falar também, sabe? Não. Eu acredito que você precisa aprender a ser direcionado pelo Espírito de Deus, né? Não é a questão de falar muito, né? Então, assim, às vezes, líderes de louvor e músicos, eles acham que só pregadores precisam jejuar, que só pregadores precisam orar, que só pregadores precisam buscar a Deus. Eu desafio vocês, sabe, a estarem jejuando e orando antes das ministrações de louvor e adoração, sabe? O meu sonho é que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam salvas durante o tempo de louvor e adoração,
sabe? Que realmente pessoas sejam cheias do Espírito Santo, que pessoas sejam libertas da depressão, que aquilo que a gente vê na palavra de Deus acontecendo, sabe, literalmente possa acontecer, sabe? E assim, a gente tem recebido feedback muito legal, assim, pessoas comentando e falando, poxa, louvor especial, louvor ungido, né? Eu não estou falando isso para minha glória, mas a gente está chegando num lugar, assim, nas transmissões ao vivo da Paixante, de fazer a gravação se tornar algo mais natural, né? Algo mais espontâneo. Lógico que tem uma jornada que a gente está acostumando com aquele ambiente, né? Mas a gente está desafiando aquelas pessoas que estão ali a estarem orando, né? Os câmeras, a gente vê direto os caras ali trabalhando, filmando e com as mãos levantadas, alguns deles chorando, orando, falando em línguas. Isso é muito lindo, né? Então, assim, nada se compara a uma equipe que está orando, né, por ela mesmo, orando pelas pessoas e dizendo assim, Senhor, abençoa essas pessoas, as pessoas que vão nos ouvir. Senhor, que você rompa as barreiras, nos ajuda, Deus, sabe? Orar, pedir a Deus orientação pelo repertório, pedir a Deus graça, sabedoria, que o Espírito Santo guie vocês, sabe? Pelas canções que vocês vão escolher, sabe? Cara, isso faz absolutamente toda a diferença, de verdade. Verdade, verdade. Glória a Deus. A gente tem uma pergunta agora, temos mais duas perguntas, a gente tem que deixar um pouquinho no final para você cantar com a gente, né? A outra pergunta é: qual o papel do Ministério de Louvor, biblicamente falando? Então, assim, se a gente for olhar para a Bíblia e se a gente for buscar na Bíblia de uma forma mais contemporânea, a gente não vai achar esse nome Ministério de Louvor, né? Se a gente for tentar achar um respaldo bíblico, tá todo mundo demitido, né? Não vai, a gente não vai achar. Talvez o Davi vai salvar a gente um pouquinho, sabe? Não, Davi foi o cara que inventou o Ministério do Louvor, mas realmente, cara, a gente não vê essa função. A gente vai olhar ali para Paulo e Paulo ele vai dizer que são 5 ministérios, né? E a gente precisa se encaixar dentro desses 5 ministérios, né? Mas é inegável, né, que o Espírito Santo, de uma forma contemporânea, até porque ele não está preso dentro de uma caixinha, né? Ele tem usado a música e ele tem se movido, né? Eu acredito que a equipe de louvor hoje ela está dentro desse ministério profético, né? Da igreja, ela se encaixa ali dentro do ministério profético na minha opinião, ela se encaixa ali e ela tem essa função assim de fazer essa conexão, né, do coração da igreja com Deus e do coração de Deus com a igreja. Deus nos deu esse presente, né, que é a música, como um veículo, né? A música ela não é a adoração em si, mas ela é um veículo da nossa adoração, né? Amém. Ela é esse carro que transporta a nossa adoração, sabe? E é uma coisa muito linda. Davi, ele nos ensinou a fazer isso. Os salmos de Davi nos ensinaram a fazer isso. E Davi é um cara fantástico porque ele fez isso na terra. E depois o João, né, o discípulo a quem Jesus amava, ele contemplou isso, né, no livro de Apocalipse. Quando ele é arrebatado aos céus, ele vê que lá nos céus acontecem salmos, cânticos em exaltação ao Cordeiro de Deus, né? Então, a gente está reproduzindo aqui na Terra uma expressão do que acontece nas alturas agora. Então, a gente sim tem respaldo bíblico nesse sentido, né? Então, a equipe de louvor hoje, na minha opinião, ela é esse vagão da frente da igreja que traz esse incentivo, sabe? Que a igreja olha para essa galera e fala assim: eu quero adorar como esse pessoal está adorando, eu quero cantar
porque esse pessoal está cantando. Então, por isso que é tão importante a gente ser um farol, né? A gente ser essa placa sinalizando e dizendo, é para cá, gente, vamos lá, vamos subir a montanha, sabe? É mais uma questão de serviço do que uma questão artística, né? Porque quando você vai num show de um cara que você admira, você fica impressionado com o dom dele, né? Você fica falando, nossa, mano, uau, você vai para curtir o dom do cara, você sai impressionado. Na adoração, você pode até se impressionar com o dom das pessoas, mas chega um momento que você para de olhar para o líder de louvor e você se conecta com Deus, né? Essa é a parte linda da equipe de adoração. Então, a equipe de adoração, vamos dizer assim, se a adoração, se a música é um carro, nós somos os manovistas, né? Nós somos os flanelinhas, nós somos os caras que ficamos ali ajudando as pessoas a manobrar os seus carros, a encontrar um estacionamento, a encontrar uma forma certa de se conectar com Deus, né? Então, essa é a nossa responsabilidade. A gente precisa viver uma vida santa, viver uma vida íntegra, né? Viver uma vida íntima com o Espírito Santo, porque, cara, eu vou te falar, um líder de louvor cheio do Espírito Santo, ele faz a diferença numa igreja local, né? Alguém que tem mais do que uma voz, mas que tem a presença de Deus escorrendo dele, faz toda a diferença. Alguém que tem mais do que boa música, mas que tem a glória de Deus fluindo dele, faz toda a diferença. E essa é a minha oração pela vida de vocês, pela vida de todo mundo que está nos ouvindo. Glória a Jesus. Uma vez eu vi um pastor, até da Gateway, aquele Zach Elise, ele tem um livro que chama Para Adorar o Rei. Ele compara o ministério, ele fala daquele livro Somos Todos Sacerdotes, né? E ele fala que muitas vezes nós temos o louvor, ele tem o papel de sermos sacerdotes, né? Exercemos o sacerdócio naquele momento de conectar a igreja com Deus, né? E eu sempre guardei isso no coração, li esse texto tem um tempo, mas eu sempre gravei isso, chama Para Adorar o Rei. E ele falava exatamente o que você está comentando. Pessoas com corações inflamados conseguem, de certa forma, trazer a igreja, né, para essa adoração íntima, essa adoração que declara ao Rei, né, toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Nós temos a última pergunta, que é quais práticas espirituais não podem faltar para quem faz parte do Ministério de Louvor, individualmente e também em grupo? Quais práticas espirituais? Legal, muito boa pergunta. Olha, eu acho que a primeira delas é uma vida de intimidade com Deus no lugar secreto. Eu acho que essa é vital. Eu acredito que alguém que adora a Deus publicamente, ela não pode adorar a Deus publicamente se ela não tem uma vida de adoração secretamente, tá? Ela agora se acabou de citar aí a questão do sacerdócio, então não dá para exercer sacerdócio público sem sacerdócio secreto, né? Você fica sem autoridade, você fica sem direcionamento, você fica absolutamente carnal, você fica absolutamente frio, você fica absolutamente sem tato, você fica absolutamente assim inconstante, né? Uma outra coisa você não pode deixar de ter uma vida de estudo da palavra de Deus, tá? Eu não estou dizendo de leitura. Leitura da palavra de Deus é diferente de estudo, né? Uma coisa é você ler para conhecer a história, né? A outra coisa é você estudar a palavra de Deus, né? Eu estou falando de você, por exemplo, pegar isso aqui, ó, rapidinho, só levantar aqui rapidinho. Você ter uma paradinha dessa aqui, ó, em casa, sabe? Vou pegar aqui dois exemplos, né? Simples, né? Dois materiais simples. Você pode ter um desse em casa, uma teologia sistemática. Exato.
Esse é bom, hein? Esse do Grune é bom, né? É É Grune, isso muito. aí? Não, na verdade, esse é do Milan Erickson, Isso. A gente tá? está usando, eu estou fazendo um curso com os jovens, usando ele, mas com introdução. Tá sendo bom. É. Tá bom. Então, isso aqui, cara, eu morria de medo dessas coisas, tá? Eu achava que eu ia esfriar espiritualmente, eu ia ficar maluco, ia apagar o espírito, nada a ver. Fiquei mais forte, fiquei mais espiritual, fiquei mais cheio do fogo de Deus, né? Exato. Então, esse tipo de estudo é muito importante porque você pega as doutrinas de Deus e você se fortalece, tá? Isso é estudo. Isso aqui é leitura, tá? Isso aqui não é estudo. Livros como esse aqui do Bob Sorge, por exemplo, O Coração do Louvor e da Adoração. Isso aqui é leitura, isso aqui é devocional. Isso aqui é diferente disso aqui, tá? Isso aqui você se aprofunda nas doutrinas bíblicas, isso aqui você se aprofunda na devoção, né? Então, diferente de uma vida de jejum e oração no secreto e adoração, são essas duas coisas. Eu preciso ter tempo para estudar a Bíblia e eu preciso ter tempo para leitura de devoção, para aquecer meu coração, tá? Então, outra coisa, eu preciso ter tempo para isso aqui, ó, para pegar o meu violão e para exercer o meu talento, o meu dom de forma secreta, de cantar para quando ninguém está me ouvindo, de entrar no meu quarto sem a ambição de compor uma música nova, sem a ambição de compor uma coisa para fazer sucesso, de fazer uma live, né? De só estar com Deus. Mesmo que o meu coração nem queira fazer aquilo aquele dia, mesmo que eu esteja extremamente cansado, né? Eu preciso estar lá, cara. Eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser forte, né? Eu preciso ser corajoso, eu preciso ser constante, cara. Igual a academia, né? Quanto mais dor você sente, mais sarado você fica. Eu nunca me esqueço no dia que eu estava fazendo academia e no outro dia eu cheguei na academia e não conseguia nem andar. E eu falei pro meu técnico lá, eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô com uma dor miserável nas pernas. O que que eu faço? Eu tomo um anti-inflamatório. Ele falou, não, se você tomar um anti-inflamatório, seu músculo vai contrair de novo. E agora, o que que eu faço? Ele falou assim, treina. Essa dor aí só sara com treino. Eu falei, não, você tá maluco, cara. Eu treinei. E a dor melhorou mesmo. Por incrível que parível, né? Exatamente. Mesmo. Então, cara, a gente quer assim, receita de bolo, sabe? A gente quer orar 30 minutos e a gente quer virar um Antônio Cirilo, né? A gente quer orar 10 segundos e a gente já quer ser Ana Paula Valadão já. Mas não é assim, cara. A gente precisa da jornada, a gente precisa cultivar isso durante anos e anos e anos. Então, esses são antídotos, antídotos não, ingredientes. E outra coisa, né? Que se você quiser realmente ser homem e mulher de Deus e conhecer a Deus, você precisa ser obediente a Deus nos momentos da dor, né? Você precisa ser obediente a Deus nos momentos da dificuldade, né? Você precisa ser obediente a Deus nos momentos mais cabulosos de deserto, porque senão, cara, Deus ele não é um Deus apenas da bonança, Sim, né? Mas é um Deus dos vales e o Deus das dificuldades. E nessas dificuldades, a gente conhece muito mais a Deus do que exato. nos dias das bonanças. Essa é uma grande verdade. Como a gente começou conversando, um dos períodos mais que eu tive mais intimidade com Deus foi os períodos das incertezas, né? Quando a minha filha nasceu e a Sim, gente ia de hospital para hospital, tentando buscar diagnóstico, não conseguia. O único lugar que a gente tinha era na intimidade com Deus e essa alegria. Então, realmente, isso faz diferença na nossa vida, né? Vou deixar você cantar. A gente acha que tem 8 minutos ainda de live, porque até o Instagram nos proibir. Fica à vontade, vamos adorar o Senhor. é isso aí, meu irmão.
Glória a Deus. Vamos lá. Vou ministrar uma música nova aqui. Ninguém conhece, mas é uma música que eu amo demais. Fala da Trindade. Senhor Jesus, nós chamamos, imagem perfeita do Pai. E quando cantamos teu nome, o fogo aquece os corações. Espírito Santo amigo, mais chegado que um irmão, ajuda em minhas fraquezas, toque revela Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Teu é o reino e a glória. Somos tua família aqui. Somos uma família pro Pai, uma noiva que espera um filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Somos uma família pro Pai, uma noiva que espera o filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Somos uma família do Pai, uma noiva que espera o Filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Somos uma família do Pai, uma noiva que espera o Filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Doce presença nesse lugar, tu és a pessoa mais importante nesse lugar, mais importante desse lugar, mais importante desse lugar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Aê, linda canção, glória a Deus. E aí, A Laurinha veio aqui assistir. É a Laura, né? Essa é a Laura. Olha lá, Laurinha. Falei assim, ô pastor, deixa eu só baixar aqui. Princesa demais. Muito bom, pastor. Deus abençoe cada vez mais, canção linda. Laurinha veio cá para despedir. E nós queremos encerrar, né? Com uma oração, agradecendo a Deus por tudo, por esse tempo que a gente passou juntos. Deixa eu acertar esse celular aqui.
Pedir se eu posso orar conosco para que a gente possa encerrar. Temos Claro. 2 minutos. A Glória a Deus. oração, Deus a oração abençoe sua vai vida, com... seu ministério. Amém. A oração vai ser quase um rap, né? Exato. Vamos lá, então. Pai, te agradeço pela vida da Laura. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu profetizo sobre ela a sua cura, o seu cuidado, o seu restaurar. Que o Senhor dê graça e sabedoria aos pais dela. Oramos por tudo que nós conversamos aqui nesse tempo sobre equipes de louvor. Sim, Que nós Senhor. pedimos, Senhor, tua sabedoria, tua revelação sobre nós. Possamos fazer tudo, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Porque tu és grande, Senhor, e tu és muito digno de ser louvado. Te agradecemos toda a honra e toda a glória a ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Que o seu ministério seja cada dia mais próspero, inspirando tantas pessoas. Não esquece do meu doce de leite, hein? Vou mandar meu endereço. Vou entrar em contato, vou pedir endereço, vou te mandar um kit aí. Depois você me fala se é felicidade ou não é. Tá bom, com certeza. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, Laurinho. Beijo. Tchau. Ó, beijo. Beijo, pastor. Até mais. Dá um abraço na família. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.